O 7º ponto da carta fala dos primórdios. A arte que o cristianismo encontrou nos seus inícios era o fruto maduro do mundo clássico. Exprimia os seus cânones estéticos e, ao mesmo tempo, vinculava os seus valores. A fé impunha aos cristãos, tanto no campo da vida e do pensamento como no da arte. Um discernimento que não permitia a aceitação automática deste patrimônio. Assim, a arte de inspiração cristã começou em surdina, ditada pela necessidade que os crentes tinham de elaborar sinais para exprimirem. Com base na Escritura, os mistérios da fé e a simultaneidade de arranjar um código simbólico para se conhecerem e identificarem, especialmente nos tempos difíceis das perseguições. Quem não recorda certos símbolos que foram os primeiros vestígios de uma arte pictórica e plástica? Os peixes, os pães, o pastor evocavam o mistério, tornando-se quase invencivelmente esboços de uma arte nova. Quando, pelo Edito de Constantino, foi concedido aos cristãos exprimirem-se com plena liberdade, a arte tornou-se um canal privilegiado de manifestação da fé. Por todo lado começaram a despontar majestosas basílicas, nas quais os cânones arquitetônicos do antigo paganismo eram assumidos, sim, mas rejeitados as exigências do novo culto. Como não recortar pelo menos a antiga Basílica de São Pedro e a de São João de Latrão, construídas pelo imperador Constantino? Ou, no âmbito dos esplendores da arte bizantina, a Hagia Sofia de Constantinopla, querida por Justiniano? Enquanto a arquitetura desenhava o espaço sagrado, a necessidade de contemplar os mistérios e de propor de modo imediato aos simples levou progressivamente às primeiras expressões da arte pictória e escultural. Ao mesmo tempo, surgiam os primeiros esboços de uma arte da palavra e do som. E se Agostinho incluía também entre as temáticas da sua produção de música, Hilário, Ambrósio, Prudêncio, Éfrem da Síria, Gregório de Narciso, Paulino de Nola, para citar alguns nomes, faziam-se promotores da poesia cristã, que atinge frequentemente um alto valor não só do teológico, mas também literário. A sua produção poética valorizava formas herdadas dos clássicos, mas bebia na linfa pura do Evangelho. Como justamente sentenciava o santo poeta de Nola: a nossa única arte é a fé, e Cristo é o único nosso canto. Algum tempo mais tarde, Gregório Magno, com a compilação do Antiphornarium, punha as premissas para o desenvolvimento orgânico daquela música sacra tão original, que ficou conhecida pelo nome dele. Com as suas inspiradas músicas sacro tão original. Modulações, o canto gregoriano torna-se-á, com o passar dos séculos, a expressão melódica típica da fé da igreja durante a celebração litúrgica dos mistérios sagrados. Assim, o belo conjugava-se com o verdadeiro, para que também, através dos caminhos da arte, os ânimos fossem arrebatados do sensível ao eterno. Não faltavam momentos difíceis neste caminho. A propósito precisamente do tema da representação do mistério cristão, a antiguidade conheceu uma áspera controvérsia, que passou à história com o nome de luta iconoclasta. As imagens sagradas já estão difusas na devoção do povo de Deus. Foram objeto de violenta contestação. O concílio celebrado em Nicéia no ano de 787, que estabeleceu a legitimidade das imagens e do seu culto, foi um acontecimento histórico, não só para a fé, mas também para a própria cultura. O argumento decisivo
a que recorreram os bispos para debelar a controvérsia foi o mistério da encarnação. Se o Filho de Deus entrou no mundo das realidades visíveis, lançando pela sua humanidade uma ponte entre o visível e o invisível. É possível pensar que analogamente, uma representação do mistério pode ser usada pela dinâmica própria do sinal, como evocação sensível do mistério. O ícone não é venerado por si mesmo, mas revia ao sujeito que representa.